Marquinhos desabou no aquecimento antes do jogo contra o Haiti, e a seleção entrou em desespero total. Não foi um tropeço qualquer. Não foi mal-estar passageiro. Não foi drama de imprensa. É sério. Nunca se viu algo assim a poucos dias da estreia da Copa do Mundo de 2026, quando todo o projeto tático de Carlo Ancelotti depende da solidez defensiva. E tem um detalhe que a CBF ainda não confirmou publicamente, mas fontes próximas à delegação garantem. O capitão não apenas sentiu tontura, ele caiu de joelhos no gramado, acordado, mas desestabilizado, com o médico correndo com cilindro de oxigênio. E o pior ainda nem veio à tona. Nos próximos minutos, você vai entender exatamente o que aconteceu e por que isso muda tudo para o Brasil na Copa. Quando algo desse tamanho acontece a dias da estreia, não é um problema qualquer de vestiário. Você que é torcedor sabe o que significa perder Marquinhos agora. O capitão é a coluna vertebral de tudo. São mais de 80 jogos pela seleção, 4 Copas do Mundo como titular absoluto, 31 anos de experiência acumulada em cada movimento defensivo. Marquinhos não é só zagueiro, ele é a pirâmide tática inteira. E quando a pirâmide balança a dias do início, o clima não é de ansiedade, é de pânico controlado. Os bastidores disso são piores do que parece, porque aqui a gente não está falando só de um jogador machucado. A gente está falando de autoridade abalada. Tudo começou minutos antes do apito inicial contra o Haiti, ainda no aquecimento. Campo de treinamento, minuto 22 antes do confronto pelas eliminatórias, Marquinhos fazia seu trajeto de caminhada tática com Gabriel Magalhães, quando virou para avisar Carlo Ancelotti algo sobre o próprio estado físico. O capitão caminhava em linha reta, hesitou, os olhos piscaram. Casemiro viu de longe, do outro lado do gramado. Marquinhos parou, tocou a própria testa com a mão. Depois veio a queda, devagar, controlada com as mãos, mas uma queda mesmo assim. Silêncio absoluto no banco de reservas. Todos viram. O médico saiu correndo com um cilindro de oxigênio. Ancelotti aproximou-se, agachando, e documentado por um funcionário que estava no gramado, o gesto do técnico foi de quem acabou de perder a peça fundamental do tabuleiro. Marquinhos falou algo inaudível. 3 funcionários o levantaram. Mas para entender por que isso é tão grave, você precisa voltar alguns dias. Marquinhos vinha com sequência de treinos intensivos desde a convocação, reduzindo atividades em campo nas 48 horas anteriores por precaução de rotina, segundo comunicação da comissão técnica. No vestiário, o clima era de ansiedade constante. Qualquer oscilação corporal gerava especulação. Gabriel Magalhães, mais jovem, sem desgaste acumulado, respirava fundo cada vez que Marquinhos sentia alguma coisa nos treinos. Ancelotti havia dito em coletiva 2 dias antes que todos estavam 100%. Frase que ressurgiria nas redes com ironia absoluta horas depois. E tem um detalhe que quase ninguém percebeu. Ancelotti havia testado Gabriel Magalhães em formação defensiva alternativa logo após o incidente, movimentação vista apenas por alguns funcionários da comissão. O recado estava dado. De um lado estava Marquinhos e sua liderança intransferível. 31 anos, capitania conquistada com suor, conhecedor de cada movimento do sistema defensivo de Ancelotti, o cara que divide vestiário com Casemiro há mais de uma década e por quem o meio-campista tem lealdade absoluta. Do outro lado, Gabriel Magalhães, mais novo, recuperado de lesão recente, sedento por oportunidade, já acumulando 23 partidas na seleção, mas apenas como reserva em Copas anteriores. Bremer, o terceiro na hierarquia, era estreante naquele ciclo, observando tudo de longe. E em silêncio no banco, Rodrigo, Vinícius Júnior e Endrick observavam em tensão pura, porque todo mundo sabe que defesa frágil mata time ofensivo. Calma, porque o detalhe mais polêmico eu deixei para o final. As redes explodiram em minutos. A torcida se dividiu em 2 frentes. Um lado, defendendo que Marquinhos é insubstituível, mesmo desacordado, porque sair de campo nessa altura é derrota psicológica. Outro lado, pedindo transparência absoluta, exigindo que a CBF revelasse o diagnóstico real. A imprensa nacional rachou, jornalistas de um lado sussurrando que Gabriel Magalhães merecia chance há anos. Era só esperar o momento. Comentaristas do outro lado exigindo que a lenda fosse preservada a todo custo. CBF, pressionada demais, emitiu comunicado, falando em precaução e investigação médica em andamento, sem revelar diagnóstico específico. Casemiro foi visto conversando longamente com Marquinhos na concentração, gesto que circulou em vídeo pelas redes. O recado era de solidariedade, mas também era de tensão.
Agora Carlo Ancelotti está entre duas decisões ruins e não há terceira opção. Se ele escala Marquinhos mesmo desacordado, os riscos são de novo colapso em campo aberto, potencial catástrofe defensiva, responsabilidade pessoal do técnico perante a mídia e a CBF. Mas se deixa Marquinhos no banco e abre espaço para Gabriel Magalhães, quebra a pirâmide tática, nega a capitania numa estreia, sinaliza ao vestiário inteiro que até o mais forte cai, dano psicológico que não se recupera. E o prazo está correndo, exame médico completo foi agendado para madrugada. Resultado define se Marquinhos joga ou não na próxima partida. A estreia da Copa se aproxima a passos largos. A janela de decisão se fecha a cada hora que passa. O peso disso é esmagador. A seleção brasileira acordou com a defesa abalada, a autoridade questionada e a confiança plantada em semanas de treino desabando no aquecimento. E olha, isso está longe de acabar. Essa é a informação que circula até agora. Nas próximas horas devem pingar novos detalhes, e eles podem virar essa história de cabeça para baixo. Para você, Marquinhos se recupera rápido e Brasil continua intacto. Ou era o sinal de que a defesa entrou em colapso antes da Copa começar? Escreve aí embaixo. E se você não quer descobrir a próxima bomba depois de todo mundo, se inscreve e ativa o sininho agora. Porque quando isso estourar de vez, você vai querer ser o primeiro a saber, não o último.